Bem com o Pão. Olá, irmãos, estamos começando mais um De Bem com o Pão, ainda hoje aqui no encontro, no evento em Santa Cruz do Sul, né? Um evento maravilhoso, estamos aqui sendo participantes, né? Hoje participando com nós a irmã Vera. Vera, bom, como é que é o sobrenome, irmã? Eu acho que eu não aprendi a pronunciar. Vera Bertsen, isso? Bertsen. É um pouco difícil. Seu apresentador vai ter que domar a língua para poder falar melhor, né? Então nós estamos hoje aqui, ó, as nossas costas aqui está, né? O Expansão da Verdade, todo aquele que ainda não conhece, tem aí mais um veículo, né, à disposição do Senhor. Você que está em casa, está querendo evangelizar, né, irmã? Então vamos evangelizar, mas eu ainda não sei como fazer, como é que eu faço esse processo? Um dos processos que você pode ter à sua disposição é o site, né, Expansão da Verdade, onde você pode comprar um material e revender esse material. Tudo com o propósito de evangelizando, buscando todas essas almas que o Senhor tem aí, que são almas escolhidas pelo Senhor para que venha fazer parte do seu reino, né? Aqui ao nosso lado também, a TV Menorá, hoje com disposição aqui, está aí à disposição, só falar aqui com o pessoal da TV Menorá, à tua disposição. São 12 canais de edificação para que você possa aproveitar, né? Com assuntos os mais variados que você tem. Ainda tem áudios que você pode fazer downloads, ainda tem muita coisa à disposição, né? Hoje a irmã Vera aqui, a irmã ainda é, né? Eu creio assim, já vem com o Senhor uma caminhada nesse movimento, né? De alguns anos. Aí não tinha, né, irmã? Tinha que cavocar um pouquinho mais para buscar o alimento, né? Não tinha todo esse manancial, né? Já tinha lá livros, já tinha na época apostilas e alguns CDs, né? Amém. E agora, como é que a irmã vê esse manancial todo se fluir? Porque hoje nós temos livros, apostilas, CDs, DVDs, TV, sites, né? Pão de Judá, Expansão da Verdade, TV Menorá, Seiva Livraria, Editora Vento Sul, né? Que bênção, irmão, pode dar o depoimento para nós de como era assim esse material antes, né? E o que precisava fazer para buscar um alimento no Senhor, né? Amém. Ah, Marcelo, o que nós temos hoje, amado, é muito rico, né? Porque todo esse manancial que Deus tem nos dado, assim, essa preciosidade, temos que valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Eu me lembro que há 15 anos atrás, quando eu entrei na vida da igreja, não tinha esse manancial todo, porque nós tínhamos assim mais a escola, semi-escola, né? E era com fita cassete, então quando nós pegávamos o material, a gente ruminava aquilo com muito amor, com muito carinho, né? E a gente estava junto com o apóstolo na ocasião, que ele liberava muita semi-escola, né? E a gente aprendeu muito, porque eu tenho cadernos lá em casa que eu escrevia muito. Na época o pastor era pastor da igreja de Cachoeiro, Sérgio, né? Sim, era pastor, o irmão Sérgio, então está mais em contato com a gente e eu escrevia muito, me lembra? Eu tenho cadernos, esses dias eu fui ver lá em casa, cadernos cheios com ministrações riquíssimas que hoje Deus está falando a mesma coisa, mas a um modo mais aberto, né? E eu assim, eu glorifico o nome de Deus, que é uma riqueza nós podermos participar do grande chamamento que é estar na igreja do Senhor Jesus e poder assim ter esse material riquíssimo para nos edificar. E o amado assim que faz esse programa, como é importante, porque cada irmão vai expor aquilo que mais chamou a atenção para ele na sua vida, né? E para mim assim eu não sei, porque tudo me chamou a atenção. E não nos dá tempo de lermos tudo, de ouvirmos tudo, né? Porque é muito rico e aquilo nos edifica muito. E nós, assim, o povo de Deus, não podemos mais perder tempo, Marcelo, sabe? Não podemos. Jesus está voltando e eu preciso manter a minha mente sempre ocupada com a verdade de Deus. E hoje nós estamos nesse evento maravilhoso, né? Nesse encontro abençoado, e é a oportunidade que Deus nos dá de libertação. Irmã, eu estava vendo assim, é tanto material hoje que a gente estava vendo assim, coletânea apostólica, todo mês sai uma. São quase 90 ministrações que você tem à disposição através da coletânea apostólica. Se a gente for fazer uma conta, quase 90. Bom, são 30 dias, né? Se eu escutar 3 horas de ministração por dia, vezes os 30 dias vai dar, né, as 90. Ou seja, 13 ministrações por dia, que não chega a ser 1 hora cada uma, 20 minutos, 25, às vezes 40 minutos, né? Se eu escutar 3 ministrações por dia, eu vou tomar um tempo de 20 minutos cada uma, dá pelo menos 1 hora só de coletânea apostólica. E aí depois nós ainda temos
Pão de Judá, que é o site, tem orações, tem artigos, a TV Menorá, que nós podemos assistir aí os vídeos que tem à disposição, né? Ainda dar uma meditada a mais em algum assunto específico. Mas vamos lá, vamos ler aí uma escola, uma semi-escola. Ou seja, hoje a gente tem material suficiente para estar ligado na palavra o dia inteiro, né? Amém, é verdade. Se nós não tivermos ligado é porque não queremos, né? Não é mais momento de nós não querermos estar ligado, né? Deus tem nos dado o melhor dessa terra e eu preciso, e os irmãos também valorizar, né? Então, como tu disseste, nós temos a coletânea apostólica onde podemos ruminar perfeitamente. E eu tenho assim, Deus tem me dado uma estratégia de não só ouvir durante o dia, mas também colocar para ouvir à noite. E quando eu ouço à noite, Deus sempre me acorda no momento que eu preciso ouvir aquela ministração. Então a nossa mente tem que estar ocupada com a palavra de Deus. Eu me lembro que no passado eu me lembrei que o Papa aprendeu 23 idiomas dormindo. E por que nós, o povo de Deus, não tomamos consciência disso, que eu preciso estar com a minha mente ocupada, né? Não é mais momento de perdermos tempo. Eu tenho que me encher com a vida de Deus para que eu venha logo receber de Deus o arrependimento. E todo esse material que Deus tem nos oportunizado é para que produza em nós o arrependimento. Porque não somos espirituais, né? Mas estamos buscando em Cristo uma comunhão intensa com o Espírito para que Ele nos ensine a sermos espirituais. E todo esse manancial, amados irmãos que vão ouvir, né? Como é importante, como é rico o que Deus tem nos dado. E não podemos mais desperdiçar nem desvalorizar, porque Deus tem nos falado que nós temos desprezado a mesa dele. Porque é muito alimento e muitas vezes não sabemos o que vamos fazer com todo esse alimento que Deus está nos dando. Mas uma vez o apóstolo disse assim, ó, não te preocupe com o que tu está ouvindo, te preocupe a obedecer aquilo que tu está ouvindo. Então todo esse manancial para que a gente venha obedecer, né? Para que as nossas vidas sejam transformadas, os nossos lares, né? Os nossos filhos, e para que nós possamos dar um bom testemunho de Cristo aí fora. E através da insistência e perseverança na busca da verdade. Isso, né, que a irmã está comentando, eu acho bem importante para que a gente tome uma consciência. Porque não adianta a gente ter todo esse material, a gente nos enchermos de conhecimento, sim, e a gente não transformar isso em prática. Porque se a gente não transformar em prática, esse conhecimento vai virar letra, realmente. Eu sei aquilo, ótimo, mas e aí? Está convertendo isso em ações no teu dia a dia para que tu possa realmente está transformando a tua vida, mudando de rumo a tua vida. Amém. Porque o mundo nos ensina a tomar um rumo, né? E aí o Senhor disse, ó, não é esse rumo aí. Gira 180, né? E começa a tomar um rumo diferente. E a dica que a irmã está dando aqui eu acho maravilhosa, né? Os irmãos estão vendo aqui a dica hoje, olha só que importante é essa. Diz aqui, né, que o Papa lá aprendeu 23 línguas. Irmãos, vocês estão aí querendo... Talvez no teu setor de trabalho você precisa aprender outra língua. Eu me lembrei de mim, né? Preciso aprender outra língua. Preciso aprender o inglês, alguma coisa assim. Agora, a irmã deu dica, que tal aprender dormindo, recebendo o Evangelho? Então, nós temos já, através da editora Evento Sul, três línguas dispostas onde você pode aprender com ministrações. Já temos ministrações que foram ministradas com traduções simultâneas para o inglês, para o italiano e para o alemão. Consulta, irmão, a tua livraria local ou acessa aqui o Expansão da Verdade e procura as ministrações que você tem em línguas estrangeiras além do português, né? Você terá em inglês, italiano e alemão, tá aí a dica. Você pode estar ouvindo, então, dormindo. Receba o Evangelho em outra língua. Você, além de receber o Evangelho, ainda vai estar treinando, vai estar aí com disposição já, com o conhecimento de outra língua para evangelizar, quem sabe, um estrangeiro que chega ou você que vai a outro país, né? Viu que dica que a irmã Vera deixou para nós aqui? Você vai aumentar o teu conhecimento para que tu possa ser mais ainda usado pelo Senhor através das ministrações que tu tem em outras línguas além do português. Que benção, né, irmão? Aprender dormindo, isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Aprender dormindo, porque a gente pensa assim, agora eu vou dormir. E realmente a gente já recebeu do Senhor, através das ministrações, que a mente não para. E que a gente tem essa disposição. E aí vamos botar lá o CD a rodar durante a noite, né? Tem também um material que eu acho, não sei se a irmã compartilha da mesma opinião,
que nós temos, irmãos, também o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas e, se eu não me engano, o Evangelho de Marcos, que são já, que tem em CD. A Bíblia falada, através desse movimento, com a voz do nosso irmão e querido Sérgio Roberto Alves, né? Tendo aí os evangelhos que pode estar ouvindo de noite também. Recebe a instrução, a palavra. Você tem dificuldade, de repente, em estar achando os versículos, né? Ah, eu sei a palavra, mas eu tenho dificuldade de achar qual versículo tá. Bom, você recebendo através de áudio, né? Veja bem, aprendendo dormindo, irmão. Que benção, porque o Senhor disse que aos dele ele acrescenta até enquanto dormem. Aí a palavra que confirma, né? Então tá aí, então a gente pode aprender isso, né? Daqui a pouco você vai estar ouvindo os evangelhos e tá lá ouvindo a palavra, você vai conhecer o evangelho. E aí você vai lembrar, bom, essa palavra que eu me refiro tá perto tal do capítulo, opa, tá lá. E o Senhor começa a te dar o endereço para que isso possa te ajudar a levar a palavra para os irmãos. Olha que bênção, irmã. Sim, é muito rico, né, irmão? Glória a Deus. Isso assim, se Deus nos deu esse material para isso, por que a gente está perdendo tempo? E essa estratégia que Deus me trouxe, muitas vezes, porque eu ouvi assim, que a minha mente tem que estar ocupada. Porque a nossa mente é oficina, né? Se ela está desocupada, é oficina do diabo. Então eu tenho que suprir, quando eu estou dormindo, com a verdade de Deus. Porque aí Deus tem liberdade de ministrar dentro de mim a verdade dele até quando eu estou dormindo. Então que os tempos estão findando, né? A volta de Cristo já está aí e nós não podemos mais perder tempo. Se nós, assim como cristão, não temos consciência de que precisamos buscar intensamente agora, como poderemos passar isso para os nossos filhos ou para vizinhos se não tiver a realidade disso? Então eu preciso me encher da vida, da palavra de Deus, para que Deus venha realmente trazer a realidade daquilo que Ele quer com a minha vida para me usar como vaso. E hoje nós ouvimos grandemente que Deus disse que nós somos apenas vasos pequenos, né? Pobre, cego, miseráveis e nu. E se eu sou isso, eu preciso buscar aquele que é grande e poderoso, né? E grandioso, que é o Senhor Jesus. Então nós precisamos agora intensamente buscar o Senhor de todo o coração e desejar que aquilo que eu estou buscando entre para o meu espírito, né? Para que eu possa ter a realidade para viver aquilo. Amém. Irmã, eu vou voltar ao assunto agora aqui, aproveitar também do tempo do caderno lá que a irmã falou. Porque eu estou nesse movimento há pouco tempo e eu adoro ouvir, né, a história de quando esse movimento começou, né? De como era. Às vezes a gente ouve algumas ministrações, tá lá o irmão Sérgio, a gente consegue entender que ele está escrevendo, mostrando, né? E aí conversando com os irmãos, dizia que naquele tempo as escolas não tinha quadro, né? O irmão ministrava em tela, né? Sim. Falando, mostrando, fazendo perguntas. Hoje é um sistema diferente, o Senhor já, né, ampliou, modernizou, trazendo para aquilo que o público recebe hoje. Mas naquele tempo era assim, eu acho maravilhoso. Conta um pouquinho para nós como é que é essa história, irmã, como é que funcionava essas ministrações, assim, porque a gente via assim como era antes, que nem a irmã disse, tinha que escrever para poder ruminar, para poder buscar, porque aquilo não tinha muitas gravações ainda, né? Então as gravações não eram tão acessíveis ainda. Então os irmãos usavam esse recurso, né, de anotar para que pudesse ter aquele material para ruminar, porque tu ouvia, hoje tu ouve, tu vai para casa, tu acessa a bandeira da tua igreja, revê a ministração. Tá lá, disposto através do site Pão de Judá, você acessa lá, assista ao vivo, busca a bandeira da cidade do qual você quer assistir, rever o teu culto, ou o discipulado, ou mesmo o estudo bíblico, tá lá para você ruminar. Naquele tempo não tinha, né, irmão? Conta um pouquinho mais. Eu adoro ouvir essa história, compartilhar com os nossos irmãos que nos assistem aí, né? Amém. É muito rico, Marcelo. Assim que naquele tempo, assim, o irmão passava muito no quadro, né? Em lâminas ele passava assim, né? E eu sentia de anotar muito, porque eu quase não olhava para o irmão, então a minha mão parecia, né? Estava sempre anotando para que eu ruminasse em casa. Então eu creio assim que Deus chamou aqueles para aquele momento, para que a gente pudesse valorizar o momento de escrever, né? E eu tenho esses cadernos e muitas vezes eu me lembro daquela situação que nós passávamos. E eu me lembro que foi bem no início da vida da igreja, foi uma época que a gente teve muita tribulação, foi uma época que nós financeiramente falimos, né? E foi uma época que mais Deus colocou perseverança no nosso coração na busca da palavra de Deus. Então nós íamos com esse irmão abençoado, né?
Ele dava aula até meia-noite, era semi-escola, era escola de pastor, de profeta. Então, tinha que aproveitar aqueles momentos preciosos, né? Porque não tinha esse material disponível que nem nós temos. Tinha a fita cassete, eu me lembro que a primeira fita cassete que eu recebi do irmão foi Semear a Fé. E é uma dos CDs que eu passei para CD, né? Aí já passei para muitos e não retornou para mim. Um dos CDs que eu mais sou apaixonada é aquele Semear a Fé. Porque se nós não aprendermos a importância da palavra de Deus, de eu semear ela, ler em voz alta, reler, meditar, como eu vou achar as outras coisas importantes se isso é o principal do Evangelho de Deus? O semear a fé. E eu ruminei muito aquele material de semear a fé, sabe? E chegou a gastar a fita de tanto ruminar, aí eu pude com o tempo passar para CD. E eu passei para outras pessoas e através daquela ministração de semear a fé, uma pessoa me deu testemunho que ela foi curada. Ouvindo aquele CD de semear a fé, aquela fita cassete. E essa pessoa me deu testemunho, ó Vera, aquela fita que tu deu, aquela pessoa foi curada de tal coisa. Então a gente vê o poder que tem a palavra de Deus de cura e de transformação. Por isso que nós não podemos mais brincar, né? Deus tem mandado isso porque Ele quer transformar o nosso coração, né? Quer tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. E tanto Ele cura o físico como cura o emocional, a nossa alma, né? Para encher da presença dEle. Mas quantas ministrações que nós assistimos assim, nós estávamos perto do apóstolo, né? Então foi momentos aqui que tinha pouco pessoal. E uma das ministrações eu me lembro assim que quando começou a cura interior básica lá em Cachoeira do Sul, a primeira cura interior básica começou com 15 membros só. Foi a primeira da Igreja do Senhor Jesus Cristo, sabe? E eu vi assim, ó, quanto eu precisava daquilo e quanto mais eu preciso da cura do Senhor. Por isso que não adianta nós buscarmos uma vez o Senhor, 2 vezes, ou acharmos que fazemos os cursos na igreja, achamos que uma vez vai bastar. Não! Insista, invista, né? Na palavra de Deus e não deixe de participar das ministrações, que é tempo quando a gente participa, Deus tem oportunidade de nos restaurar interiormente, porque Ele trabalha em mistério. A gente não sabe o que Ele está fazendo, mas Ele está fazendo. Amém. Mesmo quando a gente vai lá, né, irmã? Você está lá, todo dia eu estou cansado, aí eu trabalhei o dia inteiro, eu vou ter que ir no culto, não, vou ir para casa, é mais vantagem porque eu vou descansar. Não é. A verdade não é um engano. A verdade é que o melhor lugar para você estar quando tem horário de culto é dentro do culto, né? Congregando com os teus irmãos. Porque lá você vai ser fortalecido e fortalecer os teus irmãos. E lá, como a gente já disse também, mesmo que você vá e lá dê umas piscadas de sono lá, o Senhor vai estar acrescentando. Tenha certeza, ganhe fé. A irmã deu um testemunho aqui dizendo que a palavra do Senhor tem poder. Você vai estar recebendo a palavra do Senhor e vai estar sendo acrescentado. Amém, né? Amém. É isso que a gente tem que estar buscando aí para realmente conhecer. Semear a fé. Hoje nós não temos mais esse título disponível na Editora Vento Sul. Mas como é que você pode buscar? Eu gostei da dica da irmã Vera. Eu quero ouvir esse CD, Semear a Fé. Você vai acessar aqui, ó, Expansão da Verdade. Vai, através do e-mail, buscar e dizer, eu quero o CD... Semear a Fé é o nome, né? Semear a Fé. Você vai lá e vai fazer esse pedido. E você vai receber em casa, através do correio, essa administração. E aí você vê que importante que é. A gente fica aqui conversando. Quantas dicas a gente já deu, irmão, para você estar ligado na mensagem do Senhor. Tá ligado no conhecimento, tá aí aproveitando tudo aquilo que o Senhor está nos dando, né? A gente falou dos sites, a gente falou dos CDs, das ministrações e da grande dica aí de nós estarmos ouvindo enquanto dormimos, né? Você tem evangelhos para ouvir, você tem toda a administração, pode ruminar. Agora, tem as rádios que são 24 horas. A Rádio do Reino, você conecta lá, www.radiodoreino.com.br. Você vai ter ministrações 24 horas para que você possa estar ouvindo. Então você tem hoje um manancial maravilhoso, a internet, né? Que não sendo desvirtuada é um material maravilhoso para o Senhor, né? Que a gente não pode, né, essas ferramentas que dá,
está ali à disposição, o homem cria as ferramentas através do que o Senhor dá de instrução, aí vem sempre o inimigo lá, que tu pode usar para outra coisa, né? Não, o Senhor te disse o quê? Que isso é uma ferramenta. Não, tu pode, certamente não morrerás, né? Diz a serpentezinha lá, né? E a gente tem que dar ouvidos, é porque o Senhor nos diz, né, irmã? Amém, meu irmão, é mesmo. Porque assim, a internet, que nem já foi compartilhada, é uma porta aberta dentro do nosso lar para o mundo inteiro. Aí eu tenho liberdade de acessar o Senhor ou o diabo. Deus nos dá essa liberdade, porque Ele nos deu livre-arbítrio, né? Mas como nós conhecemos a verdade de Deus, se eu acessar nesse ponto que a igreja se encontra o diabo, eu vou para as trevas exteriores. Então, como nós temos consciência, temos que ter consciência quando nos colocamos diante do computador, porque Deus está me olhando em tudo aquilo que eu faço. A palavra diz que eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Se eu sou templo, Deus habita dentro de mim e Ele quer ser honrado por nós. Então, quando nós acessamos o site, né, as ministrações das igrejas, a TV Menorá, tudo, Deus se alegra porque o material que Ele está dando está sendo valorizado. E por alegria do Espírito, Ele nos acrescenta mais. Porque Ele disse que agora Ele vai investir naquele que são deles. E eu quero ser do Senhor, eu quero valorizar aquilo que Ele tem me dado do melhor dessa terra, né? Que bênção. Então tá aí várias dicas, nós estamos aqui recebendo. Agora eu vou pedir aquela pergunta que eu sempre faço para os irmãos que compartilham com a gente, né? Se a irmã lembra de algum material que realmente assim foi determinante na conversão cristã, ou nessa conversão de nos colocarmos como servos do Senhor, né? Porque muitos aí dizem, eu sou crente, e eu sempre faço assim, crente tem uma diferença de ser cristão, né? Crente crê e pronto. Agora, cristão crê e segue os passos do Senhor, né? Porque ele segue o Cristo, né? Então tem essa diferença, porque muitos dizem, eu sou cristão porque eu creio, eu acredito no Cristo. Não, mas se a gente crê no Cristo, a gente segue a instrução que Ele está nos dando, né? E aí tem algum material que a irmã lembra assim que realmente foi importante para a vida da irmã, que deu aquela guinada, leu e, puxa, isso mudou o jeito que eu tenho como pensar e o jeito como eu tenho que agir a partir de agora? Olha, Marcelo, todos os materiais que eu escutei, eu acho que todos me auxiliaram a prosseguir para o alvo, né? Mas entre as semi-escolas que nós escutamos, uma que muito me chamou a atenção foi a semi-escola de oração. A semi-escola de oração, eu acho que eu escutei aquele CD, não sei quantas vezes, eu perdi a conta. Porque aquele CD falou muito comigo sobre nós termos comunhão com Deus. Porque todo o material da igreja é nos dado para que eu conheça a verdade. Mas eu tenho que saber como transferir essa verdade para o meu espírito. E a semi-escola de oração, ela nos ensina a transferir todo esse material para o nosso espírito. Tem uma passagem que me chamou numa da semi-escola, que diz assim, que é Mateus 6, está escrito assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai em secreto, né? E teu pai em secreto te ouvirá. Então a importância de nós entrarmos para o Espírito quando eu estou buscando o Senhor. Porque todo o manancial que Deus me deu é para confrontar o ego que age em mim. Mas eu só posso confrontar o ego quando eu começo a orar a palavra de Deus. Porque quando eu oro a palavra de Deus, Deus começa a me mostrar, filha, tu está errado nessa área, tu tem que mudar naquela outra área. Aí eu não olho mais os irmãos, né? Eu não olho com julgamento, mas quando eu oro a palavra de Deus, eu olho para dentro de mim e vejo o quanto eu preciso mudar para ser dependente do Senhor. Então a semi-escola de oração, amado irmão, entre várias escolas que Deus nos deu, para mim foi assim, falou muito comigo e ainda fala hoje quando eu vou ouvir de novo, sabe? E esse, que a irmã diz, é o introjenar da palavra, né? Quando a gente vai para o quarto, entra na tua intimidade com o Senhor, né? E vai introjenar aquilo que o Senhor já nos acrescentou. Olha que bênção isso, né, irmão? Porque é uma instrução que o Senhor nos dá. E a gente precisa abrir mais um pouquinho isso aqui. Porque a gente recebe, mas você tem que ter um momento. Cristo, muitas vezes, né, na palavra, diz que ele se recolhia, ele se afastava e ia para o monte orar. É isso que essa palavra está dizendo, irmãos, né? Para que a gente se recolha na nossa intimidade com o Senhor e vamos orar ao nosso Deus Pai para que Ele venha nos falar. Ele nos dá o conhecimento da palavra e agora Ele vai ampliar, abrir para nós o leque e vai dizer, sabe aquilo que eu te ministrei? Pois é, agora
vamos receber isso para que pela unção do Espírito Santo, né, que é o executor da obra de Deus na face da terra hoje, né, que ele possa trabalhar em ti para transformar o teu ser, transformar o teu coração, transformar tudo isso que tu tem aí de conhecimento, possa ser introgenado, e a partir daí a gente começa a exteriorizar, né, pelo aquilo que o Senhor quer que a gente coloque as mãos, né? E o evangelismo, irmã? Sei que agora a Cachoeira está num momento diferente, né? Uma obra diferente lá. Está ampliando aquela obra maravilhosa lá. Irmãos estão assim com muito afinco. Eu fui lá para esses dias visitar a Cachoeira, vi assim um afinco, uma determinação dos irmãos em realmente estar colocando a obra para frente, né? Como é que está essa obra lá, né, de ampliação do que o senhor está trazendo de conhecimento para a igreja de Cachoeira lá, né? Tem alguma semi-escola, alguma ministração que está acontecendo nesse momento? Porque daí a gente compartilha com todos os irmãos também o que o senhor está fazendo naquela cidade agora, né? Sempre compartilho com os irmãos dizendo o que está acontecendo em cada ponto, porque nem sempre está a mesma escola, o mesmo seminário, mas você vê o que o senhor precisa trabalhar com cada povo. Amém. Porque o senhor é sábio, não vamos nem discutir isso, né? Porque o senhor sabe o que precisa em cada momento, né? Amém. Amém, é verdade, Marcela. Cachoeira, assim, ela está num recomeço, né? Então, na área do evangelismo, assim, ó, Deus tem nos exortado muito que nós temos que sair da acomodação. E eu tenho clamado a Deus para que Ele me ensine a ser evangelista. E sabe que Ele está derramando graça, Marcela? Porque assim, Ele está me dando mais abertura. Quando eu caminho por Cachoeira, eu já tenho mais alegria de deixar cartãozinho, né? De falar de Cristo. Então eu vejo que quando a gente clama e Deus vê no nosso coração o desejo de fazer a vontade dEle, Ele vai acrescentando. Programações em Cachoeira, o ramo digno da seiva, que é de um dos seminários principais. Porque se nós não nos despojar de toda a arrogância, de toda a soberba, né? De toda a síndrome de Lúcifer, que é o orgulho, como Deus vai poder usar o povo? Então esse seminário que está acontecendo, creio que em muitas igrejas está acontecendo, né? Nós precisamos para aprendermos a ser um ramo digno da seiva. Ou seja, sermos servo do Deus vivo, né? Que isso é importante. E Deus precisa nos tratar e destronar todo esse orgulho, né? Essa soberba espiritual que o próprio Lúcifer deixou em nós, né? E Deus precisa nos mandar a palavra para nos confrontar, para depois Ele frutificar através de nós. Então eu vejo o trabalho assim, Cachoeira, vejo assim que está pelejado, né? É bastante intercessão, bastante oração, precisa. Temos que clamar pelos irmãos de lá, os irmãos orem também por nós de Cachoeira, como nós também oraremos por vocês, né? Que a gente precisa e Deus vai dar a vitória, né? Não vamos desistir porque o Senhor disse que a palavra dele não volta vazia, né? Amém? Amém. Então tá aí, vamos nos unir em oração, né? Porque o Senhor disse que nós devemos orar uns pelos outros, né? E vamos seguir essa instrução. E o Ramo Digno da Seiva é uma benção esse material, né? Um livro maravilhoso, você tem hoje em formato de livro, tá muito bonito também, né? Mas mais bonito ainda é a obra que ele pode fazer em ti, irmão. Em ti, em mim, na irmã. Isso é mais bonito ainda, né? Porque a gente tomando essa luz, porque esse material não é só conhecimento, você tem que olhar como uma luz, a verdade sendo assim revelada aos teus olhos, né? E aí você tem esse material porque fala sobre a rebelião. Diz, não, mas espera aí, eu não sou rebelde. Mas daí a gente tem que começar a nos analisar tudo aquilo que o Senhor pede para nós todos os dias. Não somos pouco. Não somos pouco rebeldes. Não somos poucos, é. Porque, como é que tá a primícia? Tá indo aquelas 2 horinhas e alguma coisa lá? E aí, à noite, tá indo também de novo? Tu tá colocando tudo aos pés do Senhor, o que aconteceu durante o teu dia, ou tu chega muito cansado? Ou tu acorda muito tarde? Ou tu tem muito sono de manhã? Como é que tá o teu proceder durante o dia? Tu tá conseguindo não odiar, assim, todos aqueles que no trânsito, que te xingam, que te cortam a frente, que param de repente, está conseguindo dizer, amado irmão, que benção que te aconteceu, mas em nome de Jesus, siga o teu caminho em paz, né? No trânsito tem muito dessas frases, não tem, não, irmã? Que benção, né? Estamos aqui brincando, ironizando, mas é uma verdade. Então, a gente tem que passar o nosso dia como o Senhor determina para todos nós, né? E isso que a irmã está dizendo, né? Evangelizar. Tá dando cria, irmão? Tá dando pelo menos 2 ovelhas durante o ano? Todas essas coisas nós temos que se perguntar para ver se a gente é rebelde ou não. Ah, mas não é o meu dom trazer ovelhas para o Senhor. Claro que é, o Senhor disse que é de todos nós. Ele não tirou esse privilégio de ninguém, irmão. Esse privilégio é de todos, né? Então tá aí o que o Senhor tem. E a gente vê, será que agora nós somos rebeldes ou não? Temos que consultar.
esse material que o Senhor aí nos disponibilizou, e a gente vai, olha, irmãos, é uma surpresa. Por mais que a gente diga, não, eu vou na igreja, não sei o quê, a gente se enche de justiça própria, dizendo que eu sou bonzinho, e tá lá, a luz, a palavra do Senhor, usando os vasos dele para transcrever, para colocar ali, para que a gente ponha a luz e receba o conhecimento de tudo aquilo que a gente precisa ser mudado, renovado, né? Colocado novo, porque só o transformar não dá, não é? A gente precisa apagar o que é velho, tirar o que é velho e vir só o que é novo, né? Sim, Marcelo, amém, é verdade. Então, isso só quem faz é a palavra de Deus. Amém. Não tem passe de mágica, não vai descer uma fada na tua frente, né? Não, nós temos que... O Senhor diz que o reino é ganho por esforços. Então, eu preciso me esforçar, os irmãos precisam se esforçar, porque Deus assim se agrada quando o coração está totalmente se esforçando para mudar naquilo que Ele mostrou que está errado. Então eu preciso deixar a palavra me expor. Amém, amém, amado. Amém. Então tá aí, irmãos, agradecemos aqui a presença, aqui a participação da irmã Vera, né? Trazendo as novidades e toda a sua bagagem para que venha contribuir conosco, né? A gente agradece a Deus, Pai Todo-Poderoso, por permitir que vasos como esse sejam em comunhão conosco, né? Aí ficamos por aqui e até o próximo programa. De bem com o pão.